Boa noite, pessoal. Boa noite, família Nazareno. Mais uma quinta-feira, a gente está aqui reunido para conversar com o convidado sobre um tema da especialidade do convidado e que eu acredito que vai edificar muito a nossa igreja. Vai ser chegando aí. Se você tiver alguém aí em mente que pode se interessar com a nossa conversa, envia aí o link para alguém, convida para assistir agora ou depois, que vai ficar aqui gravada essa live, né? E como fizemos semana passada, hoje a gente vai começar sem muita enrolação. Então, eu quero dar as boas-vindas para o Edson. Edson, é um prazer estar com você aqui, um prazer te receber aqui na nossa igreja, por mais que seja virtualmente, é um prazer receber você, conversar com você. E eu te pedir para você não só cumprimentar o pessoal aí, mas se apresentar. Para quem não te conhece, caso alguém não te conheça, quem que é o Edson? Boa noite, um abraço para todo mundo da família Nazarena de São José dos Campos e para todo mundo que está assistindo também. Sou Edson Nunes Júnior, né? Eu sou pastor, eu sou acadêmico também, mestrado, doutorado na USP, estágio de pós-doutorado na Universidade da Califórnia, tudo na área de estudos judaicos com ênfase em Bíblia hebraica, né? Então, eu trabalhei aí no mestrado o que é poesia bíblica, como entender poesia bíblica, como é que ela, quais são as características da poesia bíblica. No doutorado eu trabalhei uma personificação da terra em Gênesis 1 a 9, né? Um recurso literário usado pelo autor de Gênesis para falar da terra nos primeiros capítulos. E no pós-doutorado eu trabalhei a ideia de comida e bebida como um recurso de, de de construção literária, né? E eu aí usei um exemplo de caso Juízes, capítulo 3, né? Então, esse é o meu background. Hoje eu sou pastor da comunidade, que fica aqui em São Paulo, uma igreja cristã independente. Cara, agora fazer uma nota rápida aqui, Edson. Na época, eu não sei se eu compartilhei isso com você já, mas na época do seminário ficava eu e o Israel, que esteve aqui com a gente semana passada, e alguns outros amigos, a gente só lia Gênesis, né? A gente falou, não, a Bíblia é só tudo repetição de Gênesis. Aí os caras ficavam gastando a gente, não, a gente é judeu agora, a gente abandonou o cristianismo e tal, brincando, claro, né? Mas a gente estudava muito. E quem apaixonou a gente por Gênesis foi você. Ah, Então, é? Pô, que legal. desde a época do seminário, a, a gente começou, eu particularmente já conhecia você assim, né? Já tinha visto algumas aulas, algumas pregações suas. Aí depois veio o Terceira Margem do Rio também, o pessoal ouvia. Então, Aham, aham. e aí a E gente. eu sou dessa linha mesmo, cara. Sou dessa linha de que tudo se resume em Gênesis, todos os assuntos estão lá e depois eles só vão ser ampliados. Então, era isso aí. A gente era, cara, a gente estudava muito, gente. A gente largava, a gente fala, ai, para com esse negócio assim, invenção de Novo Testamento. É tudo Gênesis. Ah, então então eu compartilhei com você um pouco disso, né? Que eu já consumi Aham. muito seu conteúdo, já ouvi muito você. Inclusive, Que legal, cara. teve um encontro, começos, Sim, em São Paulo que eu fui, cara. Fui sozinho, mas eu falei, não, eu vou, que eu quero assistir, quero ouvir. Então foi bem legal também. que Até maneiro. hoje eu tenho a palestra que você deu em Gênesis 1, na cabeça, apesar dela não estar mais disponível na internet. Então, você já abençoou muito a minha vida, já falei isso com Ah, você, legal. e descobrir que você é um cara legal é, é também muito bom. Que bom, obrigado, mano, obrigado. Bom, gente, como o Edson se apresentou aí, ele é alguém que é uma referência na área, assim, especialmente da texto bíblico do Antigo Testamento, né? Ah, a Bíblia como literatura, que é um pouco do que a gente vai conversar hoje. Enfim, então Edson, eu quero conectar você um pouco à conversa que a gente teve nas últimas semanas. Ok, Ah, então, tem duas perguntas para fazer, eu vou fazer uma por vez e depois a gente vai entrando na nossa conversa, particularmente hoje. A primeira ok. pergunta tem a ver com o penúltimo encontro, na verdade, com os dois, que é a gente foi formado de alguma maneira, especialmente intelectualmente, pelo fundamentalismo evangélico estadunidense. Isso a gente viu um pouco semana passada. Ah,
querendo ou não, os nossos seminários, os nossos institutos bíblicos, as grandes editoras evangélicas são muito influenciadas, são marcadas por presença da teologia, enfim, do evangelicalismo estadunidense, particularmente do fundamentalismo evangélico norte-americano. E a nossa forma de relacionar a fé e a ciência depende muito desse, vou usar a palavra que você usou, né? Desse background aí, né? Dessa nossa raiz no fundamentalismo evangélico estadunidense. Então, a gente viu que fé e ciência, elas podem se relacionar de várias formas, mas a forma como a gente aprendeu é que a ciência e a fé estão em choque, as duas têm verdades de mesma natureza e que não se bicam. Então, ou a ciência está certa ou a fé está certa. E depois, a gente começou, no nosso contexto, também a usar a ciência como uma serva da fé, subjugada à fé. Então, e como sempre no fundamentalismo, isso está ancorado na leitura da Bíblia, por isso a gente fez um estudo de caso de Gênesis, porque a discussão de origem do fundamentalismo é a, a ciência diz que o mundo é fruto de um Big Bang, por exemplo, que a vida como nós conhecemos é fruto de uma evolução, mas na Bíblia não trata desses assuntos. A verdade bíblica não é essa. A verdade bíblica é que o mundo foi criado historicamente, literalmente em 7 dias, e essas verdades criado por Deus. Então, ou você é criacionista, ou você é evolucionista, ou você é da Bíblia e da fé, ou você é da ciência. Ah, então, a gente aprendeu a ler essas coisas como embates. E depois, mais tarde, inclusive em resposta não só ao cientificismo, mas ao liberalismo teológico, que dizia que a Bíblia não tinha razão, porque ah, é, é, não dá para provar cientificamente que um homem pode andar sobre as águas. Não dá para provar, isso não faz sentido cientificamente, que uma criança nasça de uma virgem. Um homem não pode ressuscitar. Logo, essas coisas são fantasias da Bíblia. A Bíblia não tem razão, ela não é verdadeira. E em resposta também, não só ao cientificismo, mas ao liberalismo teológico, o fundamentalismo ele começa a usar da ciência para provar que a Bíblia sim tem razão. Então, a Uhum. arqueologia mostra que a Bíblia tem razão, que fulano existiu, que teve a moeda tal e que descobriram a caverna tal. A biologia Opa. prova que a Bíblia. Então, você transforma a Bíblia. E eu estou chegando a pergunta. A gente transforma a Bíblia num livro não só moderno, mas que atende a todos os critérios modernos e científicos modernos. E se ela não atender a esses critérios científicos de verdade, de história, de conhecimento e tudo mais, ela, na verdade, não serve para nada, no fim das contas. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Como e quando a ciência contribui para a nossa leitura bíblica e ciências modernas, e quando e como as ciências atrapalham a nossa leitura bíblica? Então, eu acho que você fez uma razoada aí, um resumo muito interessante e que tem várias nuances dentro desse processo. Eu acho que quando você estuda, quando você lê a história, quando você lê a origem dos métodos de estudo da Bíblia, você vê que isso foi esgarçando essa várias interpretações antigas, várias posições antigas, a maneira como as pessoas entendiam a Bíblia, e isso obviamente trouxe uma reação, né? Então a gente fala de método científico, a gente fala até se a gente voltar um pouquinho antes de falar de renascença, desse desse processo histórico que foi se construindo devagar, em que a fé passou em algum momento a ser vista como uma crendice no absurdo, como uma crendice no improvável, né? Enfim, no milagre, no sobrenatural, e o natural passa a ser é, aquilo que se pode provar, aquilo que se pode ver, aquilo que se pode reproduzir em laboratório, blá blá blá, toda o surgimento da ciência, da universidade, assim por diante. Então, você vai ter uma reação no meio religioso, né?
Você acha que você tocou em dois pontos muito importantes, um deles mais antigo, outro deles mais atual. O primeiro deles, mais antigo, é essa reação de rejeição do método científico, né? É o movimento de reação a tudo que queira trazer academicismo para a Bíblia, né? Então, se o método científico, né, o estudo histórico da Bíblia, a arqueologia, não comprovam o texto bíblico, pelo contrário, atacam e até se a gente pensar no método histórico crítico, né, fatiam o texto bíblico em várias partes, destruindo toda aquela ideia de que, por exemplo, Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, tal profeta foi de tal época, e aí vem um método histórico crítico e diz, não, são diversos autores em Gênesis, na verdade tem uma escola que é do século VIII, Gênesis não foi escrito lá atrás, foi escrito mais modernamente entre aspas, né? Do século VIII antes de Cristo, século VII antes de Cristo, e aí é um grupo, é uma comunidade interpretativa, aí tem o editor, né? Tem o redator, depois tem o editor e tal, e aí toda essa aplicação do método científico à Bíblia, ele causa um estranhamento, ele causa uma rejeição muito forte dentro do meio cristão, evangélico, aí como você quiser chamar, né? E aí a gente está falando do final do século XIX, início do século XX já, né? E aí tem uma história que eu não sabia, eu não conhecia, mas eu acabei entrando em contato recentemente. É a história de um reverendo Briggs, né? Lá em eu até anotei aqui para mim, por volta de 1890, tá? O reverendo Charles Briggs, e aí ele escreveu sobre muitas coisas. Eu conheci o Charles Briggs por causa de Cântico dos Cânticos. Ele tem vários pontos ali de interpretação de Cântico dos Cânticos. Ele tenta usar um método científico, literário, para entender Cântico dos Cânticos. Mas eu não sabia dessa história. Ele era professor do Union Theological Seminary, lá na Inglaterra, ou desculpa, nos Estados Unidos. E aí ele foi expulso do seminário, né? Por tentar trazer o método científico para dentro do seminário. Eu não sabia disso. Então a gente vê que há uma primeira reação do meio cristão de rejeição ao método, de rejeição à ciência, de rejeição. E aí depois você pontuou de uma maneira resumida, brilhante, que é você entender que a partir de certo momento os teólogos, os estudiosos, eles começam a tentar harmonizar a Bíblia com a ciência. Então, primeiro você tem uma rejeição e depois você tem uma tentativa de harmonia. Essa tentativa de harmonia, ela não é uma tentativa de harmonia qualquer, né? Então, recentemente eu falei na PUC de São Paulo sobre isso. A gente tem a tendência de achar que o fundamentalista ele é literalista e ele não é literalista. O fundamentalista ele usa qualquer método desde que o método comprove a doutrina que ele quer comprovar, né? Então você passa a usar a ciência, a arqueologia, a sociologia, a biologia, a geografia, a história, qualquer ciência. Você começa a usar a ciência desde que ela comprove o que você quer que ela comprove, né? Então tem um famoso livro, você mencionou sem querer, eu acho, ou querendo, não sei, mas Foi o de famoso propósito. livro foi de propósito, né? É o famoso livro do Werner Keller, né? A Bíblia tinha razão, né? E aí nesse livro do Werner Keller, ele vai mostrar como todos os milagres da Bíblia são explicáveis cientificamente, né? Então é muito interessante porque você sai de um extremo de rejeição da ciência, de falar que a ciência está destruindo a Bíblia, está atacando a Bíblia, etc. e tal, e você vai para o outro extremo de dizer que tudo que acontece na Bíblia é científico, é comprovado, é, 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 e aí, obviamente, se você comprova cientificamente, aí não é milagre, né? Aí não é sobrenatural, aí é natural. Então você pega os milagres do Antigo Testamento e alguns do Novo, que o Werner Keller explora no livro,
Aí você vai falar assim, cara, ele basicamente ele está dizendo que não foi milagre, que isso é científico, né? Então, tipo, chega a ser engraçado, porque você está dando um tiro no pé, né? Então, eu vejo assim que essa mentalidade fundamentalista, ela, ela cria tensões constantes entre a relação de ciência com religião, né? Não porque ela, não porque a Bíblia apresente essa tensão, mas porque ela traz essa tensão para a Bíblia a partir das necessidades dela, né? Desse fundamentalismo, dessa visão fundamentalista, né? De harmonização e de entender que a Bíblia é 100% inerrante, infalível e etc, etc, etc. Então, se ela é infalível, né? Se ela é inerrante e ela precisa ser inerrante para que a minha doutrina seja pura, então tudo tem que estar harmonizado, inclusive a arquitetura, inclusive a biologia, inclusive a química, a astronomia, tudo tem que estar harmonizado na Bíblia, porque ela é inerrante, afinal, não pode ter errado nada. E aí, quando você estuda academicamente, você percebe que existem questões gramaticais, você percebe que existem imprecisões históricas, você percebe que existe uma série de problemas de relato, então, que as pessoas às vezes elas menosprezam para dizer, não, isso é pequeno, é coisa pequena. Não, é pequeno, mas se você está trabalhando em errância, é grande, né? Então, você tem a diferença dos evangelhos, você tem a diferença de relatos criativos, você tem a diferença de visão, por exemplo, da criação em Salmos, da criação em Gênesis, né? Então, você tem esses elementos que se chocam dentro da Bíblia, por quê? É um livro que foi escrito por anos e anos e anos, né? Se você pega a visão tradicional da Bíblia, né? Que são 66 livros escritos no intervalo maior do que 2.000 anos, né? Pô, meu amigo, se você tem um livro produzido durante 2.000 anos, esse livro vai ter discrepâncias de visão, né? Vai ter discrepâncias de visão. Mas o espírito guiou. Sim, o espírito guiou, porque as discrepâncias são pequenas. Se você considerar 2.000 anos, elas eram para ser gigantescas, entendeu? E elas não são tão gigantescas. Mas elas existem, né? E são diferenças, às vezes, muito fundamentais, né? Então, você vai perceber, por exemplo, eu vou aqui ser bem ameno, né? Você vai perceber, por exemplo, diferença de ênfases no Novo Testamento, né? Nos Evangelhos, em Paulo, em Tiago, você vai perceber que tem uma diferença de ênfases. Aí você vai perceber como Paulo interpreta um salmo e como, por exemplo, sei lá, Lucas interpretou o mesmo salmo, né? Então você vai perceber que eles têm interpretações diferentes do salmo. Eles têm visões diferentes daquele salmo. Eles estão se aproximando do salmo de uma maneira diferente. Você pega o próprio Evangelho de João e compara com trechos de Apocalipse, né? E aí, numa visão tradicional, João escreveu os dois, ok. Mas aí você vai perceber que eles se aproximam de certos textos do Antigo Testamento. João se aproxima de maneira distinta. Uma hora ele interpreta de um jeito, uma hora ele interpreta de outro. Então você tem essa gama interpretativa também, essa diferença de visões e tal. E isso é a Bíblia, que é um livro fenomenal, fantástico, maravilhoso e que muda a vida das pessoas. Mas ela não é esse bloco que está preocupado, por exemplo, com a origem das espécies, né? A Bíblia não está preocupada com a origem das espécies. A Bíblia não está preocupada em registrar um tratado científico. Não é essa a preocupação dela. Eu acho que vocês já falaram sobre isso nos outros dias. Então, a Bíblia, a ciência, ela atrapalha o estudo da Bíblia quando eu tento harmonizar as duas coisas como se uma coisa dependesse da outra, né? E aí aqui para mim vem um negócio que eu acho fenomenal, né? Se eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Se eu acredito que ela é relevante para minha salvação, para minha vida, etc. e tal, por que eu preciso harmonizar ela com alguma coisa? Então isso é o primeiro ponto, né? Eu acho que isso não funciona, né? Não funciona. E o segundo se a Bíblia precisa se adequar à minha doutrina, à minha crença, talvez o mais importante não seja a Bíblia, mas a minha doutrina, a minha crença, entendeu? Então isso é uma coisa que a gente precisa repensar, reavaliar e manter isso na nossa cabeça. Eu estou usando a Bíblia
para que a Bíblia se encaixe naquilo que eu creio, ou a Bíblia está desafiando aquilo que eu creio, né? Então, talvez um caso clássico, e aqui eu não estou nem falando de fundamentalismo, mas eu estou falando de interpretação da Bíblia. Um caso clássico é a questão do racismo, né? Então, ali os reis, né, católicos, Espanha, Portugal e tal, não, a gente vai escravizar os povos pretos da África, né? A gente precisa de uma teologia para para confirmar, corroborar que a gente pode fazer isso, Você precisa de né? uma justificativa religiosa para justificar a atuação. É, exatamente. Aí vão os padres produzir material, né? E tem um historiador americano, Ibram Shendi, ou Zendi, né? Depende, acho que é Zendi por causa do X em inglês, mas ele escreve um livro chamado Stamped, né? Fenomenal, mostrando como a religião foi usada como uma arma para a escravidão. Porque esses padres, eles vão produzir documentos teológicos para dizer, não, está tudo ok para escravizar a galera da África. Eles são povos que têm outros deuses, são pagãos, eles têm aparência demoníaca, né? E então o diabo tomou conta da África, de um continente inteiro, e a Bíblia fala da marca de Caim, a Bíblia fala de cão e tal, a Bíblia fala de todos esses episódios. Então podem ir lá, reis, e escravizar os povos africanos. E é isso que acaba acontecendo. Então, quando a gente usa a ciência a nosso bel prazer para manipular a Bíblia e vice-versa, quando a gente usa a Bíblia para manipular a ciência também, na verdade a gente está atendendo a interesses que são nossos e não interesses do texto bíblico e nem interesses da ciência também, né? A ciência não quer destruir a Bíblia e nem a Bíblia precisa destruir a ciência, né? Eu gosto da visão do Heschel, de que elas pertencem a reinos diferentes e às vezes elas dialogam e às vezes não, né? Eu gosto dessa visão do Rabino Heschel. Então, acho que atrapalha quando a gente quer usar como arma, como meio para um fim, e eu acho que ajuda quando você busca no método científico, de maneiras diferentes de estudar a Bíblia, algo mais, digamos, mais concreto no processo, né? Então, por exemplo, as pessoas chegam, o método é importante por quê, né? Ah, pastor, você falou isso no sermão, tal, de onde é que você tirou isso? Não, isso é um processo metodológico para chegar a essa conclusão. Então, às vezes, a pessoa seguindo o mesmo método, ela pode entender o que você está fazendo naquele método, né? Então, acho que aí ajuda, né? Quando você tem um método científico para o estudo da Bíblia. O ponto aqui, né, a gente aprendeu que a Bíblia atende e precisa atender aos padrões, aos critérios, às normas das ciências modernas. Uhum. E isso faz com que, antes, e não só a Bíblia atende, precisa atender, ela precisa atender porque se ela não atende aos critérios modernos de verdade, de geografia, de biologia, de química e tudo mais, ela é um livro que é mentiroso. Então, isso é importante porque para a gente, ué, se não é isso, não é nada. A Bíblia não tem valor nenhum, que é o que você apontou que a Bíblia não é um livro de natureza científica. A gente precisa lembrar que a ciência moderna é uma invenção recente. A gente mencionou, por exemplo, sobre o início da modernidade. A ciência como a gente conhece hoje é uma invenção recente. A Bíblia não é um texto recente. Há uma distância, aliás, há várias distâncias entre nós e o texto bíblico que precisam ser respeitadas. Isso coloca a gente numa postura humilde diante do texto. O texto é Exato, muito antigo, muito antigo. E ele exato. está numa outra época. Isso não quer dizer que ele não comunique nada para a gente, porque para a gente, ele é a palavra de Deus. Mas ele precisa ser respeitado dentro do seu mundo. E as ciências, de alguma maneira, ajudam a gente também a encontrar esse mundo onde o texto foi gestado, né? Então, Com certeza. a história, a filosofia, a filologia, a arqueologia, essas ciências ajudam a gente a entender um pouco melhor o mundo onde o texto, porque por exemplo, sem a história, quando aparece lá César na Bíblia, a gente não saberia quem é César. É só a história que informa a gente,
para a gente saber quem é César. Então a ciência pode, ela contribui, não só pode, como ela contribui com a nossa leitura bíblica, desde que a gente não faça da ciência, o que a gente conversou no penúltimo encontro, uma tautologia, né? Você já tem uma conclusão e você usa a ciência para chegar na conclusão que você quer. E aí você Mas é o que a gente acaba traiu. fazendo o tempo todo. Então, eu acho que um exemplo, só para deixar mais uma ilustração assim do que a gente está conversando aqui por exemplo, tem um livrinho do N.T. Wright, chama Como Deus se Tornou Rei. E aí é um livro em vermelho, tá bom livro. E ele fala sobre a mensagem que os evangelhos têm. E ele trabalha sobre como que a gente, por conta desse contexto de embate com a ciência, com o liberalismo teológico e tudo mais, a gente fez a mensagem dos evangelhos ser que Jesus é Deus. Os evangelhos são textos que provam a divindade de Jesus. E aí, e também isso, eu não lembro se ele menciona isso no texto, mas eu vou mencionar que isso deságua também na nossa leitura da ressurreição. Todo livro que você vai ler sobre ressurreição, o cara gasta um tempão tentando provar a historicidade da ressurreição. Porque isso parece que é o que é mais importante. Só que quando você lê o texto, a mensagem dos evangelhos não é que Jesus é Deus, apesar de haver um traço divino em Jesus nos evangelhos. E nós cremos que Jesus é Deus. Ah, mas a mensagem dos evangelhos é que Jesus é rei, que Jesus é o Messias esperado de Israel. Então isso é uma mensagem específica, clara, e que se a gente perde de vista, a gente perde de vista a mensagem do texto que a gente chama de palavra de Deus. Então, como que uma discussão. Então, quando a gente lê os milagres, quando a gente lê algumas questões no texto dos evangelhos, a gente fica nessas discussões científicas, históricas, tentando provar o texto, e a mensagem do texto a gente perde de vista. Então, eu acho que dá para ilustrar um pouco daquilo que a gente está conversando aqui. Né? Ah, Tem um livro de um cara chamado Winfried Vogel, que é um livro sobre Daniel, né? Sobre aspectos litúrgicos do livro de Daniel, culticos e tal. E ele fala isso daí na introdução. Ele fala assim, cara, a gente passou, no estudo do livro de Daniel, a gente passou as últimas décadas discutindo se Daniel existiu, se não existiu, se morou na Babilônia, se não morou na Babilônia, se ele trabalhou na corte real ou não e tal. E a gente esqueceu que o texto existe para além da história. Ou seja, o aspecto histórico é importante, ok? Tem quem estude, tem quem goste, mas existe uma mensagem no livro de Daniel. E essa mensagem a gente não estuda, né? Então o livro dele é justamente essa ideia de resgatar os aspectos culticos que Daniel trabalha, né? A pedra, tudo. E aí você fala de rei, né? De Jesus ser rei, e aí já tem uma diferença entre a ideia de reinado na época de Jesus e a ideia de reinado no Antigo Testamento, né? Então, o que era o rei no Antigo Testamento? Era uma figura no Antigo Oriente Médio, uma figura que era pastoral, que era uma figura também de guerra, entendeu? Uma figura de força. Então, tem vários elementos nessa ideia de reinado que aparece no Antigo Testamento que não vão aparecer em Jesus, né? Quando Jesus fala que ele é rei e tudo. E aí tem esses detalhes, né? Que as pessoas, às vezes, pela falta de compreensão do Antigo Testamento, não percebem. Então, nos evangelhos, quando você vai para o livro de Marcos, por exemplo, aí vai falar, Marcos, o evangelho é mais simples, mais isso, mais aquilo, tal. Aí você vê como Marcos usa elementos muito rebuscados de metáforas do Antigo Testamento. E aí você vai para Mateus, que todo mundo acha um evangelho mais acadêmico, né, mais bonito, mais bem feito e tal. E você vê que ele é mais simples nessas referências ao Antigo Testamento, entendeu? Então, eu acho que assim, a gente dá um peso para certos valores, e o Robert Alter ele fala isso de uma maneira bem interessante, que as pessoas não entendem muito o que ele fala, que eu acho divertido. Tem um autor, que eu não vou mencionar o nome, mas um autor que recentemente escreveu um comentário sobre um livro específico, e aí acho que foi o livro de Gênesis, né? Mas ele escreveu ali um comentário, não, porque o Robert Alter não acredita na historicidade de Gênesis e tal, papá. Mas é uma incompreensão do cara, porque a frase do Alter é assim: todo livro que se propõe a ser histórico, ele precisa ser analisado historicamente, né? Mas
se a história aconteceu ou não aconteceu, esse não é o ponto, né? Nenhum livro, quando é escrito, ele se propõe a se provar historicamente, né? Nenhum livro. Você se escreveu hoje um livro, eu se escrever hoje, a gente não vai se propor a provar o que a gente está escrevendo historicamente. A gente vai mencionar aspectos históricos, e esses aspectos históricos podem ser fictícios ou não, né? E quem vai determinar a historicidade disso são os que vão estudar a gente depois, né? Então, assim, é, é um negócio assim, muito engraçado. É você jogar para o texto uma coisa que nem sempre é a importância vital do texto, né? Isso acontece com esse aspecto histórico, infelizmente. É, e no contexto fundamentalista ainda tem aquela questão da confusão entre o literal e o histórico, né? Semana passada a gente conversou. Exatamente, O exatamente. texto de Gênesis, ele deve ser interpretado literalmente, como a gente interpreta vários outros textos da Bíblia literalmente. A questão é literalidade, não é historicidade. O ponto, eu gostei desse exemplo que você citou aí, porque é o que a gente conversou, que a discussão de Gênesis não é se aconteceu ou se não aconteceu. A questão é se aconteceu ou não, não interessa. Tanto a discussão de não, Gênesis aconteceu desse jeito, quanto Gênesis não aconteceu desse jeito, isso é uma discussão inócua. Esse não é o ponto do texto. O texto não quer falar sobre o que aconteceu. Então, é um tipo de discussão que é alheio ao texto, você ignora o texto. Então, e isso não quer dizer que o texto não deva ser interpretado literalmente, quando ele pede para ser interpretado literalmente. Então, a gente interpreta, sei lá, a parábola do bom samaritano, a gente interpreta ela literalmente. A, a... Enfim, tem diversos textos da Bíblia, alegóricos ou não, que a gente interpreta literalmente. Interpretar literalmente não é ficar discutindo sobre Então, aconteceu ou não aconteceu. São coisas diferentes, são campos diferentes. são campos diferentes. Assim, você tem aspectos que são metafóricos, né? Então, você tem a questão de Deus ser rei. É um aspecto metafórico. Ele é rei, mas em que sentido ele é rei? Ele tem um trono? Ah, a Bíblia fala que ele tem um trono, mas como é que a Bíblia descreve esse trono? Então, ele senta em determinado momento do dia para resolver aspectos da terra? Como é que ele funciona esse reinado? Então, obviamente, que tem aspectos metafóricos para as pessoas que estão ouvindo a mensagem entenderem quem é Deus. Esse valor de Deus ser o criador de todas as coisas, dele ter feito todas as coisas, ele é muito importante dentro do texto bíblico, do início ao fim, né? Se Então é um repete valor, diversas e diversas vezes em diversos exatamente, lugares. é um valor importantíssimo para o texto bíblico que Deus criou, tá? E aí você vai para Gênesis 1 e 2 e as pessoas vão falar assim, ah, não, mas aqui o Gênesis 1 é o relato da criação e Gênesis 2 é o relato do sexto dia, né? Não, é a explicação do sexto dia, mais pormenorizada. Então, não é. São dois relatos distintos. Muito provavelmente Gênesis 1 foi escrito, inclusive, depois, né? É como se fosse uma introdução ao livro. É um relato, não tem trama, é muito diferente do que acontece de Gênesis 2 para frente. Mas você vai ver que Gênesis 1 é extremamente importante na maneira como ele é construído, porque vários elementos que aparecem em Gênesis 1 vão se repetir ao longo de Gênesis e vão ser citados no restante da Bíblia. Então, existem elementos e pontos de contato entre Gênesis 1 e 2 que são muito importantes. Mas, obviamente, existem elementos de diferença que também são muito importantes. Aí vem a questão da ênfase, que eu já falei aqui. Que ênfase você vai dar? Para os pontos de contato entre Gênesis 1 e 2 ou para os pontos de diferença entre Gênesis 1 e 2? Então, se você dá para os pontos de contato, você busca uma harmonização e está tudo bem. Agora, se você dá para os pontos de diferença, você vai dizer que eles são textos completamente distintos, entendeu? São dois relatos diferentes, duas escolas, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu, e a gente provavelmente vai chegar nisso ainda, eu, como um cara que usa o método narrativo para a Bíblia, para mim eu busco as semelhanças, entendeu? Então eu sempre busco as semelhanças, porque o texto literário ele pode ser distinto desde que ele tenha um core, desde que ele tenha uma coluna que vá o ligando. Então, é isso que acontece em Gênesis 1 e 2. Para mim, tem elementos de ligação fortíssimos entre Gênesis 1 e 2 que, infelizmente, as pessoas ignoram. Elas vão para essa discussão inócua de dizer, não, aqui é o sexto dia, porque lá em Gênesis 1, no sexto dia, Deus criou o macho e a fêmea. E aqui em Gênesis 2, ele cria Adão e Eva. Então, tem que ser
nesse momento do sexto dia. Aí, e onde é que Gênesis 2 está preocupado de dizer que foi no sexto dia que aconteceu, entendeu? E Gênesis 2 não está preocupado em harmonizar com Gênesis 1. Não, não está preocupado. Então, infelizmente, a gente busca no texto bíblico algo que o texto bíblico não tem para oferecer para a gente e não quis oferecer para a gente. Né? Não quis, ele não quis. Ele podia ter oferecido e ele resolveu não oferecer. Então, você vai falar, por exemplo, da história de Abraão. Porra, história, talvez das histórias bíblicas, a mais importante para o restante de toda a Bíblia. Né? A mais importante. Quantas lacunas, Davi, você tem na história de Abraão? Quantas lacunas geográficas, quantas lacunas históricas, é, quantas lacunas existenciais, né? Aí eu estou usando um termo depois, né? É um termo posterior, mas assim, quantas lacunas de várias naturezas você tem na história de Abraão, né? E ela é importantíssima. O autor não podia ter ajudado a gente? Podia, mas essa era uma preocupação para ele? Não. Então, é isso, né? Novamente, infelizmente, a gente joga para a Bíblia o que a Bíblia não quer ser, o que a Bíblia não se propôs a ser e o que ela não fez acontecer para ser. Né? Então, infelizmente, nesse aspecto, o fundamentalismo atrapalha bastante. Eu vou subverter um pouco a ordem das nossas perguntas e eu vou aproveitar o caminho que você está fazendo, é, porque a gente aprendeu na igreja que a leitura correta da Bíblia é que se a gente lê direito, se a gente usar a forma certa, no fim das contas, né, a gente vai encontrar a leitura correta, é, A e essa interpretação correta, né? a interpretação correta, né? A verdade plena e absoluta. Né? É. Então, eu quero, no final, eu acho que eu posso deixar para a última pergunta sobre a questão dessa segurança e tal, mas eu queria falar sobre entrar no ponto fundamental, que é o método, porque sempre existiram várias formas de ler o texto bíblico. Quando a gente olha para o judaísmo do tempo de Jesus, o judaísmo anterior ao século I já é muito plural. A gente tem muitos textos com muitas formas de ler diferentes, inclusive bastante criativas, muito mais do que a gente admitiria hoje. Mas no tempo de Jesus e no próprio Novo Testamento, nos apóstolos e tudo mais, a gente vê também uma pluralidade de leitura dos textos bíblicos. Inclusive, quando a gente vê Jesus, os apóstolos interpretando a Bíblia que eles tinham, que era o Antigo Testamento, e na maioria das vezes a Septuaginta, né, que era o Antigo Testamento traduzido para o grego, eles interpretam, às vezes, até de maneiras muito livres, assim. Então, uma que não é tão livre assim, vai, um exemplo mais tranquilo, que é o mandamento de amar ao próximo. Em Levítico, o mandamento de amar ao próximo diz respeito somente ao povo de Israel, amar o próximo dentro do povo. Não, Não? Então me corrige. não. Depois você me corrige. Ah, é muito bom. Não. Mas depois você me corrige. Mas a forma como Jesus aplica de maneira universal, a sensação que me dá é uma sensação mais livre de Jesus na hora de aplicar o texto. Uhum. Ah, outro exemplo, tenta pensar num outro exemplo. Paulo, Foi mal, Paulo. velho. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. O Paulo, por exemplo, quando ele usa o exemplo de Sara e Agar, ele faz uma alegoria. Esse tá bom, esse tá certo, né? Então tá bom, obrigado. Mas o Novo Testamento, ele usa o Antigo Testamento de uma forma, às Livre. vezes, mais literal, às vezes menos literal, mas nunca com a preocupação de a opinião do autor. Nunca com a preocupação do momento histórico específico em que o texto foi escrito. Porque essa é uma preocupação nossa. E, de Sim, novo, sim, sim. é diferente uma leitura literal de uma leitura histórica. Então, há uma pluralidade no judaísmo do tempo de Jesus e no próprio Novo Testamento na hora de usar a Bíblia, na hora de interpretar a Bíblia, e houve também pluralidade na história da igreja, na interpretação do texto bíblico. Você tinha interpretações alegóricas, interpretações literais, interpretação moral, interpretação anagógica. Então, só que nos últimos 3 séculos, com o nascimento das ciências e da ciência histórica, você tem uma hegemonia da leitura do texto bíblico de forma histórica, mais especificamente historiográfica, né? Só que o que História acontece crítica. Né? na igreja
na igreja, ah, no ambiente evangélico, reformado, e tudo mais, você tem o método histórico gramatical surgindo, né? Mas na academia, ah, o que impera é o método histórico crítico. Então, no fim das contas, são os métodos históricos. Ah, só que hoje a gente vê novas formas de ler a Bíblia e novos métodos, porque há um cansaço, digamos assim, isso é natural, no método histórico de leitura. Isso não quer dizer que ele não tenha contribuições, que ele ainda não valha, isso é um equívoco, né? Dispensar o método assim, mas há um reconhecimento que há novas leituras surgindo e que é importante que hajam novas leituras para revitalizar a interpretação do texto bíblico, tanto na discussão mais acadêmica quanto na igreja. Eu queria que você Sim. falasse um pouco sobre esse o surgimento de novas leituras bíblicas e esse olhar mais narrativo, literário, assim, da Bíblia na academia, mas também a contribuição que essas novas leituras, mais focadas no texto, e não no que está por trás do texto, mas no texto particularmente, tem para a igreja. É, Então, eu acho que, não sei se eu me fiz entender, mas. fez sim. Só lá, ó, Levítico 19, ó, versos 33 e 34. Quando o estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver em vocês deverá ser como Uhum. natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês Ah, foram sim. estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, ele tem essa abrangência em Levítico 19 também, que é o que Jesus está resgatando. Porque Uhum. aí entra um pouco do que você falou agora das interpretações rabínicas, né? Você Uhum. tinha duas, você tinha, isso é famoso, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar disso em algum momento. Você tinha dois rabinos muito famosos na época de Jesus, chamado Hileu e o outro Tá chamado de Shammai. pregação que eu vi isso aí. Exatamente. E o Shammai, ele interpretava Levítico 19 só aplicado ao povo de Israel. E o Hileu interpretava Levítico 19 como aplicado a todo mundo, a todas as pessoas. É isso mesmo, E Jesus obrigado. vem e quando ele se posiciona, ele resgata esse texto de Levítico 19 no final do capítulo, né? Verso 33, 34 e tal. E é a mesma construção. Esse ame, como vocês amam a si mesmo, ele está tanto referente ao vizinho, que é o israelita, quanto ao estrangeiro. Né? Então, é para todo mundo. E Jesus se posiciona nisso. E é o que você falou de interpretação judaica, eu acho fenomenal. Eu trouxe aqui, vamos ver se eu vou conseguir mostrar. Só aqui, ó. Eu já deixei separado para não precisar levantar, né? Mas, ó, eu trouxe aqui, ó. Vamos ver se vai aparecer. Ai, cara. Aqui a minha esposa vai me Aí, matar tá se eu tirar. aparecendo. Ah, tá, Tá tá aparecendo. aparecendo, ó. Ó, então, ó, vocês estão vendo aqui, né? Esse daqui é uma partezinha do que a gente chama de Mikra Gedolah, né? Que é um Mikra é o texto bíblico, Mikrot, né? Gedolah que é um comentário, tá? Um comentário da Bíblia, que eles chamam na tradição judaica também de Mikra. Então, o Mikra Gedolot são vários comentários que seguem a linha, digamos, talmúdica, mas eles não estão discutindo rituais e tudo, eles estão discutindo interpretação de texto. Então, quando você pega a Mishnah, quando você pega o Talmud, quando você pega o Mikra Gedolot, você tem basicamente uma estrutura semelhante, que é o texto e em volta do texto os comentários, né? Então, aqui vocês viram que tem um texto no meio e tem vários outros textos em volta, né? No papel que eu mostrei aqui. Então, dentro do judaísmo, desde antes de Jesus e até os dias de hoje, você tem essa diversidade de interpretações. Tá? Então, basicamente, rabino falando de tal fala isso, o outro rabino falando de tal fala aquilo e tal. E é isso aí. E cada um, nenhum deles sai explicando o seu método. Não, o método que eu estou usando é esse e tal. Eles têm aproximações filológicas, né, de origem das palavras, de interpretação das palavras diferentes também. Alguns são mais literalistas, outros são mais alegóricos, e aí vai variar bastante. Então, nessa gama interpretativa do judaísmo, você tem essa multiplicidade de interpretações, e todo mundo convive bem com isso. Todo mundo convive bem com isso. Você tem dois rabinos, um deles famosíssimo, que é o Maimônides, né?
E você tem, digamos assim, o antagônico dele, né? O cara que é o oposto dele, vamos dizer assim, estou exagerando, mas que é o Nachmanides, né? Então você tem Maimônides e Nachmanides, que eles vão, né, ter interpretações muito distintas. E aí você uma hora prefere um, outra hora prefere outro, e tem todo esse aspecto. Então, no cristianismo, a gente não conseguiu, de uma maneira saudável, trazer esse aspecto do judaísmo, que é esse entendimento de que está tudo bem interpretar diferente, está tudo bem entender o texto bíblico diferente, que você não é menor ou maior porque você leu o texto bíblico de uma maneira diferente que a minha, e chegou a conclusões diferentes que a minha também, né? Uhum. Então, dentro do judaísmo, isso chega a ser tão, eu vou até trazer para aspectos, digamos, entre aspas, mais de estilo de vida, chega a ser tão forte que você tem uma galera que fuma e uma galera que não fuma. E aqui eu estou falando do judeu ortodoxo, tá? Daquele que usa roupa preta, tudo, tá? Então, dentro dos judeus ortodoxos, tem judeus que fumam e judeus que não fumam. Por quê? Porque cada rabino interpretou de uma maneira diferente. Entendeu? Então, é nesse nível. No cristianismo, isso também acontece, né? Apesar de não ser comum aqui pra gente no Brasil, no Bem, nosso lugar, é, mas na bem Europa, por menos, né? exemplo, sim, sim, claro, claro. Eu só estou Bem mencionando menos, que né? você tem um pouco dessa pluralidade também que a gente não imagina. Mas na Europa, por exemplo, Na era Europa. comum pastores que faziam e vendiam cerveja, pastores, o Spurgeon, por exemplo, Então, da cerveja e do álcool, isso é um negócio interessantíssimo. Porque Uhum, você tinha essa pluralidade antigamente de visão. Hoje você uhum, não tem. Hoje é quase hegemônico que o cristão, o evangélico, não pode beber e ponto final, porque é pecado e etc, etc. Então uhum. você também tem isso, Davi, que quando a gente olha para o passado, você até dentro do cristianismo você tem essa, essa diversidade que foi se perdendo, né? Bom, dito isso, vamos para a parte dos métodos, né, que você mencionou. Eu gosto de dividir da seguinte maneira: qualquer texto que você analisa, você tem três partes desse texto, né? Você tem a autoria, você tem o texto e você tem o leitor, né? Autor, texto e leitor. Um dos métodos históricos que você mencionou é como se as pessoas, os estudiosos, entendessem que a chave para abrir aquele texto era a questão do autor. Então, entender o autor é fundamental para entender o texto. Então, que época o autor viveu, aonde o autor viveu, quem era o autor. Tal. Se eu entender tudo isso, então eu entendi o texto. Né? Então, esse é o maneiro, esses são os métodos históricos de entender o texto. Nos métodos literários, você entende o texto a partir do texto. Quais são os elementos que o texto te fornece? Esses elementos serão sempre suficientes para interpretar o próprio texto, ok? Óbvio que tem algumas limitações, mas, por exemplo, eu sempre uso esse exemplo porque eu acho que ele é bem prático. Quando você lê o Salmo 1, como é que começa o Salmo 1? Feliz o homem que não anda no conselho, que não se assenta, que não para, não sei o que lá, antes o seu prazer está na lei de Deus, etc. Tal, tal, tal. Ele não tem nenhum preâmbulo histórico, ele não tem nenhuma inserção histórica que seja importante dentro do Salmo 1. Então, quando ele foi escrito, quem escreveu é irrelevante, porque o texto não me apresenta aspectos históricos que sejam relevantes. Agora, quando eu vou para Gênesis, para Salmo 51, e diz assim: Salmo de Davi, quando Natan falou de Batseba, não sei o que lá, tal, 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 tal. Opa, aqui tem um contexto histórico que o autor do Salmo 51 está me dando, né? Então, quem foi Davi? Ah, Davi foi um rei assim, assim, assado. Quem foi Natan? Foi o profeta assim, assim, assado. Que relacionamento é esse de Davi com Batseba? Ah, foi assim, assim, assado. Ah, então esses elementos históricos eles vão me ajudar a entender o que Davi está falando, né? O que Davi está expondo ali. Quando eu vou, aí é um aspecto também do texto que é muito interessante, que é assim, o texto hebraico ele não se preocupa tanto com a descrição de personagens, descrição física de personagens. Então, por exemplo, Abraão era alto ou era baixo? Abraão tinha muito cabelo ou pouco cabelo?
Abraão era magro ou era gordo? São elementos históricos que não aparecem para mim, né? E por que não aparecem? Porque eles não são importantes na interpretação do texto. Então, nos métodos literários, eu interpreto o texto a partir dos elementos que o texto me fornece, tá? E aí, quais são esses elementos? Como os personagens são apresentados, qual é a trama, há aspectos históricos, geográficos mencionados, sim ou não. E aí eu vou construindo a interpretação a partir do que o texto vai me fornecendo. E aí você tem uma terceira linha, que é a linha do leitor, né? Então, qual foi a comunidade para a qual o texto foi escrito? É importante. Mas mais importante é qual é a comunidade que está lendo esse texto, né? Então, o texto bíblico precisa falar comigo hoje. Ele precisa ser importante para mim agora, hoje, né? Então, tem um texto que eu acho brilhante, que é um estudo dos desertos na Bíblia, né? E aí, o autor, que é um indivíduo que vive na Austrália, na Nova Zelândia ali, ele, ele fala do deserto na Bíblia, ele fala do deserto no Antigo Testamento, e ele termina com 2 capítulos falando sobre o deserto na Austrália. Então, o deserto aqui na Austrália, o deserto aqui na Nova Zelândia, é assim, ele funciona assado, ele tem esse valor, e muitas vezes esse valor está ligado ao valor bíblico, algumas vezes não está, tal. Então ele faz uma leitura que a gente chama de método interpretativo do leitor, né? Em inglês é reader's response, né? Resposta do leitor, que eu acho brilhante. Mas o valor para ele do texto bíblico não está no texto bíblico, mas em como, para o leitor australiano e neozelandês, aquilo é importante, né? Então você tem esses três campos de estudo da Bíblia, né? O campo do método dos métodos históricos, ele é um campo um pouco mais antigo e é o prevalecente até os dias de hoje. O campo do método literário, ele é um campo que está em desenvolvimento desde a década de 70 do século passado, e o campo do leitor, ele é bem mais novo, e por isso que ele causa ainda uma certa estranheza para muita gente que lê, fica meio, isso daqui. Então, no campo dos métodos do leitor, estão muitas das teologias feministas, muitas das teologias negras e tal, estão no campo do leitor. E elas têm o seu valor, porque nenhum texto ele é construído para ser interpretado somente a partir do que o autor quis dizer. Porque nem tudo que o autor quis dizer, ele disse, né? E muitas vezes o que ele disse inclui coisas que ele nem queria dizer, ok? Porque muitas vezes tem nuances no texto que são inconscientes, que aparecem ali sem o autor ter previsto. E, obviamente, todo texto ele pressupõe que vai haver um leitor. E quem é esse leitor também é importante para a interpretação. Então, eu acho que o grande erro dos métodos interpretativos, primeiro, é você não entender essa dinâmica. Quando você não entende, aí você fala, não, isso daqui é ruim, isso daqui é bom, está errado. Agora, quando você entende a dinâmica, você percebe que tudo tem um valor importante. E eu gosto de dar um exemplo, é um exemplo meio tosco, meio básico, é um exemplo meio incompleto, mas enfim, ele ajuda as pessoas a entenderem. Quando um pastor prega sobre o Salmo 23 e ele explica como é que era o pastor de antigamente, o pastor da época bíblica, e ele aplica para a igreja nos dias de hoje, ele está percorrendo o caminho do texto. Então, ele está apresentando um aspecto histórico, ele está falando da narrativa do texto, em que o pastor guia, que o pastor cuida, que o pastor protege, e ele está aplicando para o leitor, para os dias de hoje, para aquilo que o leitor vai entender, porque hoje ninguém é pastor de ovelhas mais, né? Eu não sou, você não é, ninguém é. A gente é pastor de pessoas, não de ovelhas. Então a gente não sabe como é que cuida de ovelha. Então, esse processo metodológico, eu acho que o erro está em a gente agregar ou colocar um valor intrínseco nele, como se, não, os métodos literários são melhores. Não, os métodos históricos são melhores. Não, os métodos do leitor são. Não, são distintos, são dinâmicas diferentes e que são importantes e que ajudam. Né? Se você conseguir ter uma visão geral de todos, é ótimo. Eu gosto dos métodos literários porque eu tenho uma formação em letras, eu gosto de literatura. Para mim, o texto eu tenho um lance de sacralidade no texto, naquilo que foi escrito, naquilo que foi colocado.
Eu acho lindo isso. É, para mim, ele tem elementos suficientes interpretativos. Eu gosto de entender como é que o autor pinta o personagem, como é que ele desenvolve o personagem. Então, você tem na Bíblia personagens que são desenvolvidos, personagens que não são desenvolvidos. Na Bíblia, você tem personagens que aparecem de um jeito na narrativa, na poesia aparecem de outro. Eu tô falando, eu vou até falar, mas enfim, alguém vai um dia produzir um artigo e vai roubar essa minha ideia. Mas enfim, essa é uma ideia minha. Muito interessante. Você pega dois livros que eles têm uma parte histórica e uma parte meio poética. E aí você percebe como na parte histórica o personagem é desenvolvido de uma maneira e como na parte poética o personagem é desenvolvido de uma maneira completamente diferente. Tá? Então você pega Jó, por exemplo. Jó 1 e 2, Jó é resoluto. Jó é fiel assim de um jeito até meio bizarro. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor e ponto final. Aí você vai para Jó 3 em diante, aí Jó reclama, Jó briga, Jó chora, Jó fica triste, Jó está deprimido, Jó não queria ter nascido e tal. Pô, é um outro personagem, entendeu? E é o brilhantismo do autor de Jó de pintar esse personagem de maneiras distintas, porque a fé é isso. O relacionamento com Deus, um dia você está bem, um dia você está mal e tal, e ele pinta Jó dessa maneira. Então, para mim, os métodos literários, eles ajudam a entender o básico do texto. Qual é o básico do texto? O que você não precisa saber de história, você não precisa saber de geografia. Qual é o básico do texto? Como é que Abraão é descrito? Qual é a trama? O que é trama? Trama é o embate, é o conflito, é o problema. Qual que é o conflito que está acontecendo nesse texto? Qual é a solução que o conflito tem? Entendeu? Então, isso qualquer um pode fazer lendo o texto bíblico sem saber hebraico, sem saber grego, sem saber aramaico, sem saber história, sem saber arqueologia. Então, para mim, o método literário ele tem esse valor, que é um valor de simplicidade para o cara que está lendo, tá? Para o cara que está lendo. É por isso que eu gosto desse método literário. É, o que você mencionou, né, de você fazer um juízo de valor sobre o método que esse presta, esse não presta, esse é o método certo, o método errado, é você deixar de reconhecer os limites do método, né? E todo Exato, nenhum método método tem os dá seus conta de limites. tudo. Nenhum método dá conta de tudo, e tá tudo bem também. Não dá para dar conta de tudo, né? O texto. Cara, eu um dia eu tive a chance, né, o prazer, o privilégio de conversar durante muito tempo, porque o poeta Ferreira Goulart, ele não viaja de avião. Ele não viajava, né? Porque ele morreu, infelizmente. Mas aí eu convidei ele para uma palestra, ele aceitou e ele falou: não vou de avião, só vou de carro. Eu fui buscá-lo de carro e levei ele de carro para a palestra. Só que eram 5 horas de viagem, 5 horas e meia de viagem. Então fui conversando com ele e voltei conversando com ele, que para mim foi uma das coisas mais espetaculares da minha vida, né? Pena que na época eu não tive eu podia ter gravado a conversa, podia ter feito um monte de coisa que eu não fiz, né? Mas enfim, passou. Mas, cara, uma das coisas interessantes, na época eu estava escrevendo TCC, né? Estava terminando minha faculdade de letras, escrevendo TCC sobre um livro dele, o livro Barulhos, que é um livro que eu acho fenomenal. E aí eu fiz várias perguntas para ele, e eu lembro que uma das perguntas foi sobre um cara, um teórico, né, um literato da USP, que tinha escrito uma matéria sobre um poema dele e tudo, tá? E eu perguntei, e aí, tal? E ele soltou uma frase que eu acho emblemática, que tem até em um dos livros dele, né? Que ele fala o seguinte: depois que eu escrevi, o texto já não é mais meu, ou seja, eu já não tenho controle do texto. O texto é do mundo, o texto é de todas as pessoas. Todo mundo que vai interpretar o texto é deles, porque eles se apropriam do meu texto. Então, o que eu quis dizer, quando eu falo, não, eu quis dizer isso, é até um desserviço, porque eu estou limitando as possibilidades do texto, né? Eu achei aquilo de uma beleza, obviamente que é complexo. Quando a gente fala de Bíblia, de Uhum. fé, de igreja, você dá uma liberdade desse nível para as pessoas interpretarem a Bíblia, aí vira o que o cristianismo é hoje, que é cada religião é diferente da outra. Você tem quantas religiões cristãs por aí, né? Você tem milhares. Então, você dá essa liberdade que a reforma protestante deu para cada um estudar o texto do jeito que quer, é complicado, é complexo, eu concordo. Mas, cara, é de uma beleza, de uma profundidade. Você ter a liberdade de um relacionamento pessoal com Deus através do texto, através da sua interpretação, é um negócio maravilhoso, maravilhoso. Enfim, desculpa, interrompi você. Não, tá de boa. Ah, eu, eu tenho mais duas perguntas, eu vou fazer elas duas. Eu só quero dar um exemplo para tentar traduzir um pouco isso
você mencionou sobre o texto e o autor, a intenção do autor. O exemplo que eu gosto de usar é o exemplo da fotografia para o Instagram. Quando uma pessoa vai tirar uma foto, ela tem um momento, assim, um insight de, poxa, eu acho que a gente pode tirar uma foto. Ela tem 15 milhões de ângulos que ela pode tirar. Ela vai escolher a câmera que ela vai usar, se é do celular dela, se é câmera frontal, se é câmera traseira, se é de outro celular. Ela vai pensa, ela tem as opções que ela não pensa em todas as opções que ela tem disponível, sobre os ângulos que ela pode, sobre a iluminação que é melhor para ela tirar. Há pessoas que têm mais informação sobre o método, né, o jeito de tirar foto. Há pessoas que há menos informação, são mais leigas sobre isso. Então, uma foto, e aí ele vai lá, a pessoa, de um momento que está acontecendo, ela vai e tira uma foto. Ela não pega todo o momento, ela não pega todo o espaço, ela tira um recorte, um quadrado, uma foto. É extremamente seletivo e você coloca tudo aquilo ali, aquele mar de opções, de coisas, de possibilidades, de acontecimentos numa foto. E aí, quando você coloca no Instagram, você ainda escolhe um filtro, você coloca uma legenda. Então, é um... ela não tem totalmente consciência de quais ângulos ela está desprezando e qual ângulo que ela escolheu. Ela não tem totalmente consciência sempre do momento, se era aquele momento exato ou outro momento exato era melhor. No processo de você tirar uma foto, publicar, postar, escrever uma legenda e tudo mais, há muito de intuição da pessoa que tirou a foto, há muito do conhecimento que a pessoa tem ou não da fotografia, há muita coisa que ela não está pensando, que ela não é consciente no processo. Na produção de um texto é assim também. Então, há coisas que o autor ele tem intenção e ele coloca no texto, há coisas que não. Há coisas que ele escrever abandonar no fim das contas, né? Você joga um monte de É, opções que você tinha, tem muito mais escolhas de opções para incluir que você rejeita e, maioria das vezes, você não tem nem consciência disso. Então, por isso que o ponto fundamental nesse tipo de olhar para a Bíblia não é tanto a intenção do autor, o que o autor quis fazer, ou o que, por exemplo, tem um livro do Júlio Zabatiero sobre isso, Bíblia, Literatura e Linguagem. E aí ele escreveu também o método de exegese bíblica, que ele fala um pouco disso também, em que ele menciona que, olha, as informações históricas, o processo que o texto foi gerado, tudo mais, tem um valor, por exemplo, no estudo mais acadêmico e tudo mais. Mas o ponto, nos olhares mais literários ou semióticos, que é o dele, né, para a Bíblia, o ponto fundamental é o que está no texto. E aí, sim, isso é muito, muito bom para a igreja, porque isso, tudo que a igreja precisa para uma leitura da Bíblia, ela tem na mão, que é o texto. Então, a informação histórica é relevante? Claro. Quanto mais história você conhecer, é bom. Você conhece como eu falei, você não sabe o que César significa se você não tem o mínimo de informação do que é César. O texto bíblico não foi escrito em português. Então, se você sabe a língua, o hebraico antigo, o grego koiné, o aramaico, isso ajuda. Claro que você vai ler melhor o texto, com novas nuances, com novas cores, com novas belezas, mas tudo que você precisa para ler o texto com alguma segurança, com certa segurança, ler bem o texto, você tem na mão, que é a Bíblia, mesmo que traduzida, enfim. Eu quero fazer duas perguntas, que são as perguntas finais, por conta da sua hora aí também. E aí você responde da forma que você achar mais pertinente, tá bom? A primeira é como exercitar esse olhar da Bíblia, esse olhar mais literário para a Bíblia. Ah, não só literário, né, mas particularmente narrativo, porque dependendo, a conta muda dependendo do autor, mas a gente pode dizer que a Bíblia tem, por exemplo, 70% da Bíblia narrativa. Então, ela não é um texto propositivo, como a gente aprendeu a ler, é um texto narrativo, majoritariamente. Então, como que a gente exercita esse olhar mais literário, mais narrativo para a Bíblia? E a outra pergunta tem a ver com retornar lá para, por exemplo, para a nossa última conversa, nossa última live, enfim. Até onde nós podemos ler a Bíblia com segurança e saber o que Deus quer de nós? E até onde uma certa postura de uma segurança absoluta da verdade, à leitura, à interpretação correta da Bíblia é irreal
e trai o espírito da própria Bíblia e da fé em Cristo? É, pô, essa última é pesada, né? Uhum. Qual que é a penúltima, né? É Qual é o. como exercitar esse olhar literário e Ah, tá, tá, narrativo tá, para a tá. Bíblia e como que uma Cara, leitura super segura da Bíblia às vezes trai a própria Bíblia e a fidelidade a Cristo. Tá, então, eu acho que a primeira, né, desse como exercitar é ler. É ler pensando, ler refletindo, é ler com atenção, é ler que palavras se repetem, como é que esse personagem está sendo retratado, esse discurso aqui é para quem, por que que ele escreveu desse jeito, por que que ele escolheu essa linha de raciocínio, né? Então você pode fazer isso pelos evangelhos, né? Como é que Jesus está sendo retratado, como é que as pessoas que ele curam que ele cura estão sendo apresentadas no texto. Então você pode perceber esse tipo de coisa, né? Qual é a trama aqui? Qual é o conflito que está sendo resolvido? Então isso ajuda demais e facilita para você perceber as coisas que realmente são importantes no texto, né? Agora, a segunda pergunta é uma pergunta muito difícil. Eu vou responder com duas coisas, né? Eu acho que toda a segurança extrema de ter a verdade, de possuir a verdade, de ter o método, a interpretação certa, infalível e correta, toda certeza ela é muito perigosa, né? Muito perigosa. Porque a gente percebe que na época de Jesus, muitas pessoas tinham muita certeza sobre o texto e certezas absolutas, né? Certezas inegociáveis. E Jesus vem e quebra aquelas certezas dizendo assim: ouviram o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Então ele se coloca como o intérprete, acima de todos os intérpretes. Então eu diria assim: se você se coloca como o intérprete, pode ser que quando Cristo apareça, quando ele vem, ele diga assim: ouviram o que o fulano disse, eu, porém, vos digo. Então, quando você é muito certo, muito é, 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 com uma certeza absoluta de que a sua interpretação é melhor, é a certa, é a correta, pode ser que Cristo tenha que aparecer e dizer assim: ah, ouviu o que ele disse, mas eu, porém, te digo que é diferente. Então, eu vejo muito que a gente precisa ter muita humildade e muita reflexão para perceber que a gente não é dono de verdade nenhuma. Agora, principalmente, Davi, em toda essa conversa e nas conversas que você teve ontem, a gente precisa entender que fé não é certeza. Tá? A fé é uma convicção, não uma certeza, né? E a fé, ela não precisa necessariamente estar balizada na minha razão e ela não precisa necessariamente de respostas. A fé, ela é exercitada na dúvida e não na certeza. Então, enquanto eu tenho certeza, eu não preciso de fé, porque eu tenho certeza, eu consigo provar as coisas. É quando eu não consigo provar, é quando eu não consigo responder, é quando eu preciso ir além daquilo que eu sei, da minha razão, das minhas respostas, é que eu preciso exercitar a minha fé. Então, eu diria que a fé, ela cresce na dúvida. Tem uma frase que eu citei numa série que eu fiz no ano passado, que chama O Pecado da Certeza, e, e é uma frase que eu acho linda, que diz assim, como é que é? A fé cresce ou a fé cresce melhor no inverno, né? É a frase de um teólogo que perdeu o filho, né? Eu achei isso lindo, tal. Então assim, cara, no inverno das coisas, é no frio, é na inhospitabilidade, nos lugares inóspitos, né? É no jeito inóspito, na falta de respostas, é na dúvida que a fé cresce, tá? Que a fé se desenvolve, que a fé amadurece. Infelizmente, essa fé que tem todas as respostas não é uma fé madura, pelo contrário, é uma fé imatura, porque é uma fé que depende do conhecimento humano, né? Então, você começou o nosso podcast aqui falando sobre o nascimento virginal de Jesus, né? Meu amigo, qualquer método que eu use científico, qualquer resposta que eu busque, qualquer explicação racional que eu busque para o texto bíblico dizer que Jesus nasceu de uma virgem, Mano, eu acho que seu microfone mutou.
travou no insuficiente, porque eu li Pronto. seus lábios aqui. Então, tá. Foi agora? Foi, qualquer método, você está falando, qualquer método que a gente É, use para qualquer provar isso é método, qualquer, insuficiente. qualquer coisa é insuficiente, porque para acreditar, para viver o que o texto bíblico diz, que Jesus nasceu de uma virgem, eu preciso de fé. Eu preciso de fé. Para acreditar que ele é o Verbo encarnado, como diz João capítulo 1, eu preciso de fé. Não tem método, não tem linha interpretativa que dê conta de explicar o que é isso. Para acreditar que ele fala comigo, que ele interage comigo, que ele quer transformar minha vida, eu preciso de fé também, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ir além desse, dessa, desse olhar de, de, de respostas, entendeu? A gente tem que manter o pezinho na dúvida e principalmente manter o pezinho nesse mistério maior que é Deus e que é a revelação de Deus através da Bíblia, através da natureza, através da minha consciência e assim por diante. Aproveito para lembrar aproveitando que você está fazendo o devocional em Salmos, né? Certo. Eu acho que aliás, para quem ainda não viu, não acompanha, o Edson faz um devocional diário em Salmos. Tá no seu YouTube, né? Seu canal no Tá YouTube. no meu Instagram. Ah, tá. No Instagram, então. No Instagram eu recebo, eu pensei que estava disponibilizando no YouTube também. Tá Mas, no YouTube e tá no Spotify também. mas é um pouco do que a gente vê nos Salmos de Lamento, por exemplo. Que é o salmista, ele está exatamente com uma dúvida, né? A gente teve uma live algumas semanas atrás, né? Sobre oração, e o Jordano estava com a gente aqui, né, o reverendo, e aí ele mencionou isso, que a gente diz, olha, não pergunte por quê, pergunte para quê. Bom, mas a oração de Jesus, o salmista, é exatamente por quê. É a oração que Jesus faz na, na cruz. Então, o Salmo de Lamento Exatamente. é um pouco disso, de por quê? A gente está na dúvida, a gente está. Poxa Deus, você não está me ouvindo, você não está vendo o meu sofrimento, você não vai agir, você vai permanecer inerte. Só que chega uma hora do salmo que o salmista diz: eu me alegro no Senhor, nem todo, né? Exatamente. Mas eu confio no Senhor, e é isso que eu tenho. Para onde mais eu correria, na palavra dos discípulos, né? É meio isso, para onde mais eu iria? Olha, eu tô assim, a dúvida tá aqui diante de mim. Parece que o Senhor não liga para mim, parece que o Senhor não se. Só que eu sei que, de alguma maneira, eu sei que ele me ouve, eu sei que ele me vê, ou parece que eu não tô sentindo isso, mas Deus, eu tô aqui diante do Senhor. Porque no fim das contas, aquele que lamenta, ele está lamentando diante de Deus. Por mais que ele Exatamente. sinta essa ausência de Deus, essa ausência de sentido no que está acontecendo diante dele, ele está lamentando diante de Deus. Exatamente. A fé é um pouco nessa direção, né? Cara, Exatamente. nem sempre eu tenho respostas, nem sempre eu entendo, mas Cara, ainda a assim eu gente, tô aqui. quando a gente está falando de Deus, a gente está falando de mistério, meu amigo. Porque se Deus é plenamente compreensível, plenamente tudo, então não é mais Deus, entendeu? Então a gente precisa manter diante da gente esse senso de maravilhamento, como diz o Heschel, esse senso de temor, de que tipo é Deus, entendeu? Ele é um ser completamente fora de qualquer caixinha. Então vamos parar de achar que a gente tem todas as respostas que a gente não tem. E que bom que a gente não tem todas as respostas, na verdade. Amém, amém. Senão Deus ia ser monótono demais. Ah, Edson, vou te pedir um favor, mano. Nosso horário Fala. aqui já bateu. Vou pedir para você fazer uma oração Claro, pela claro. gente. Pode ser? Para a gente encerrar? Pode. Quero nosso Pai, nosso Rei, obrigado pela tua proteção, obrigado pelo teu cuidado e muito obrigado por esse livro maravilhoso que é a tua palavra, que é a Bíblia. Nos ajude a nos aproximarmos desse texto com muita humildade, com muito temor, com muito maravilhamento, para continuarmos vendo nesse texto não somente beleza, não somente verdade, mas também o teu propósito para a nossa vida. Cuida de cada um que esteve aqui conosco, de cada família aqui representada, que a tua bênção se estenda a todos eles, é o que a gente te pede em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Edson, muito, muito, muito obrigado, mano. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu ministério. E Valeu. obrigado a você que acompanhou a gente aí. Deus abençoe você. E semana que vem a gente está de volta.